A seguir, Hora da Notícia. A abertura das propostas do aeroporto de Passo Fundo é adiada pela 5ª vez e esse é um dos assuntos de hoje do quadro Fatos. A importância do autoexame e do diagnóstico precoce para o câncer de mama. A incidência da doença em mulheres com menos de 35 anos cresceu na última década. Tem mudanças no fundo que reserva recursos financeiros para as iniciativas culturais em Passo Fundo. E para explicar, o nosso convidado é o secretário municipal de Cultura, Pedro Almeida. E ainda, mais de 1.200 estudantes participam da Semana do Conhecimento aqui na UPF. Hoje é terça-feira, é 2 de outubro, é hora da notícia. A incidência de câncer de mama em mulheres com menos de 35 anos cresceu na última década. Até 2019, cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama devem ser registrados no Brasil em pessoas de diferentes idades. Essa é uma estimativa do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. E a campanha Outubro Rosa faz um alerta para a prevenção. Durante as próximas 24 horas, você possivelmente vai acordar, ter um longo dia de trabalho, de lazer, ver as pessoas que gosta e dormir. Essa é a rotina da maioria das mulheres. Mas você sabia que nesse mesmo tempo, cerca de 160 mulheres no Brasil têm a rotina alterada? Isso mesmo, elas vão ser diagnosticadas com câncer de mama. No mundo todo, é estimado que 1 a cada 8 mulheres enfrentem isso ao longo da vida. Por isso, o mês de outubro é lembrado como Outubro Rosa, que se dedica a alertar mulheres de todas as idades sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Dentro dos fatores de risco que a gente pode modificar, por exemplo, que a gente pode tomar atitudes com isso, são fatores como o sedentarismo. Então, a atividade física é super importante para a gente prevenir, né, o câncer de mama. A gente tem fatores também como a alimentação, né, uma alimentação rica em fibras, vegetais é importante. Tem também fatores de risco que a gente pode modificar, como o álcool, o tabagismo. Existem também fatores que a gente não pode modificar, mas que eles estão presentes no nosso dia, que são fatores de risco relacionados à herança hereditária. Por exemplo, história familiar de parente de primeiro grau, mãe, irmãs. Isso aumenta a chance de ter câncer de mama. Para aumentar as chances de cura em até 95%, autocuidado, prevenção, exame de rotina são fundamentais. O autoexame, a gente tem que fazer ênfase nele, que a importância dele é no autoconhecimento, né? A paciente tem que se autoconhecer. Então, ela tem que saber como é a sua anatomia normal da mama, né? Para se acabar tendo alguma alteração, ela conseguir identificar. A doença não atinge somente mulheres mais velhas. É o caso da Franciele. Ela descobriu um câncer de mama aos 23 anos. Foi diagnosticado em 2016, eu fiz a retirada ali mesmo em 2016 e ele reincidivou, ele voltou. E agora em 2018 eu fiz a retirada total do tumor, né? E às vezes as pessoas não se conscientizam, às vezes tu acha que não precisa, que não é necessário, né? E quando tu vai ver não dá mais tempo nem de fazer um tratamento, né? A ansiedade é companheira nessa fase, já que o diagnóstico só deve vir depois de uma série de exames. Muitas mulheres estão tendo diagnóstico, né, com uma idade inferior a 35 anos, 30 anos. Isso se dá também pelo diagnóstico precoce. A gente está conseguindo fazer um diagnóstico precoce para ter chances de cura mais elevadas, né? A gente quer passar de 95% das chances de cura, mas a gente acredita também que tem os fatores de risco, como fatores ambientais, alimentares, que acabam influenciando isso. O diagnóstico a gente tem muitas formas de se fazer, né? A primeira coisa que a gente sempre tem que enfatizar é a mamografia. A mamografia para mulheres após os 40 anos, anualmente, eu brinco que é quase que obrigatória, né? A gente tem que fazer mamografia anualmente depois dos 40 anos. Com a mamografia, a gente consegue avaliar se tem algumas alterações e aí tomar os próximos passos. Bom para esse período manter a rotina e sempre sorrir. Essa é a receita da Franciele para ajudar a superar a doença.
Na verdade, a aceitação vem depois, né? Que tu tem ali Porque até então eu sempre procurei sorrir, trabalhar normalmente e seguir a vida. Procurei nem pensar muito, na verdade. Eu fugia de pensar. O Outubro Rosa é mês simbólico de prevenção, mas os cuidados devem permanecer durante todo o ano. É a conscientização, que eu digo que não é só no mês de outubro, que é claro que o foco é o mês de outubro, mas que não deve ser só no mês de outubro. É de outubro a outubro, né? Então eu acho que a gente foca muito o mês de outubro como prevenção do câncer de mama, mas a prevenção ela tem que ser feita os 12 meses do ano. O principal é prevenção, né? A gente tem que fazer a prevenção, enfatizar, passar as informações corretas para que isso estimule todas as mulheres a fazer o autoexame, fazer a mamografia após os 40 anos. Quem tem que cuidar de nós somos nós. Se nós não nos amarmos, ninguém vai nos amar. A Câmara de Vereadores aprovou mudanças no Funcultura e também criou o Fundo de Apoio ao Teatro Municipal. Bom, sobre estas questões para a área de cultura de Passo Fundo, nós estamos recebendo agora o secretário municipal de Cultura, Pedro Almeida. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Secretário, de uma forma bem didática, a gente quer entender como é gerida a área cultural em Passo Fundo. A Prefeitura tem alguns recursos que são destinados todo ano, né? Muitas vezes relacionados a convênios que eram realizados e a incentivo aos eventos, né, principalmente. E a partir da criação do Fundo Municipal de Cultura, esses valores então passam a ter uma conta específica e todo ano é destinado um recurso para este fundo que vai financiar as ações em várias áreas. Essa é uma lei de 2011 ainda, né, e que agora nós estamos aprimorando, vamos dizer assim. Essa lei passa a contemplar 10 setores culturais, ou seja, teatro, dança, artesanato, são 10 setores que foram identificados no nosso Plano Municipal de Cultura e que, de certa forma, vão fazer com que os recursos da cultura nos próximos anos sejam destinados igualitariamente para cada área. Isso é o mais importante. Ou seja, quem tem um projeto na área da fotografia, do artesanato ou do teatro pode encaminhar esse projeto que, se contemplado, receberá uma parte desse recurso. Perfeito. E o mais legal ainda é que esse fundo ele funciona como um prêmio cultural. Então não existe toda aquela burocracia também de um convênio para prestação de contas e tudo. Ele recebe o prêmio, executa a ação cultural e apenas presta uma prestação de contas bem mais simplificada. Secretário, o que mudou exatamente com esta aprovação na Câmara de Vereadores no que se refere ao Funcultura? Essa é uma proposta que saiu da Prefeitura, do prefeito Luciano, para a Câmara, pedindo então que o fundo observasse, né, esses 10 setores, como eu falei. Antigamente ele tinha apenas 4 áreas, agora são 10 áreas, né, o que abrange muito mais o setor cultural como um todo. Áreas como patrimônio material e imaterial, que não tinham recursos, agora passam a ter. Por exemplo, né, artesanato, que dificilmente tinha recurso da Prefeitura, agora passa a ter. Embora ainda não na medida que nós gostaríamos, mas é um caminho a ser seguido e que, com o mecanismo legal, fica mais fácil de acontecer. Hoje, qual o valor na conta deste fundo da Prefeitura destinada às ações, esse valor destinado às ações da cultura? O último prêmio Funcultura foram 8 prêmios de R$10 mil. 80 Nós tivemos mil mais ou menos uns 40 projetos concorrendo, né? Esse número deve aumentar, né, tanto em projetos quanto em valor. Esse é o desejo. A sua meta mínima seria que o município conseguisse estabelecer que valor para incentivar as iniciativas artísticas? Eu particularmente entendo, né, Thaís, que esse é um caminho mais democrático e que deve fazer com que no futuro todos os recursos que venham para a cultura, sejam da Prefeitura ou outros recursos, possam estar no fundo. Então a gente almeja aí que ele duplique, triplique, realmente seja um fundo cada vez mais capaz de gerir a cultura do município. Por um outro lado, esse valor vem de uma conta única da Prefeitura e acaba concorrendo com outras áreas que também são importantes, como saúde, educação, só para citar como exemplo. Perfeito. Passo Fundo tem essa questão, né? O recurso da cultura ele divide com os outros recursos que são da Prefeitura num caixa único, né? Agora, é importante dizer também que Passo Fundo tem algumas coisas que são diferentes das outras cidades. Nós temos uma secretaria exclusiva de cultura, o que é um grande ganho. Nós temos um conselho com essas setoriais todas, né? E temos um plano municipal de cultura elaborado para os próximos 10 anos, coisa que pouco mais de 300 municípios do Brasil têm.
Então, acho que isso é um ganho muito grande para a nossa sociedade e para a cultura em geral. Houve mudanças também no Conselho Municipal de Cultura? Perfeito. A partir do momento que a lei foi estabeleceu o novo sistema de cultura, né, também dentro do Conselho existem estas representatividades todas. Não mais 4. Exatamente. Setores que não eram representativos no Conselho, não tinham nenhuma pessoa representando, hoje tem, como produtores culturais, como falei antes, patrimônio material e imaterial, artesanato, dança, música. Vários setores que não eram representados, hoje estão representados e, obviamente, buscam o seu espaço e as ações acabam acontecendo. Secretário, só para a gente concluir aqui, como é que vai ser formado e como vai funcionar o Fundo de Apoio ao Teatro Municipal? Esse também é um elemento bem importante, é uma conta, é um fundo que vai ter um conselho gestor. Esse conselho tem integrantes da Prefeitura e também do Conselho Municipal de Cultura, e ele vai financiar aquelas melhorias que precisam ser feitas no teatro diariamente, né? Troca de uma lâmpada, troca do tapete, enfim, coisas que às vezes é mais difícil você conseguir no Caixa Único também, acaba com um fundo específico que vai usar as taxas que são arrecadadas de locação do teatro. Quando você loca o teatro, você paga uma taxa e esses valores poderão ser usados no próprio teatro. Para a manutenção dele mesmo. Secretário, muitíssimo obrigada pelas informações, bom trabalho e sucesso. Agradeço. Obrigada. A abertura das propostas do aeroporto é adiada mais uma vez e esse é um dos assuntos do quadro Fatos de hoje. Zumara. Pois é, Thaís, a abertura do edital de licitação das obras do aeroporto Lauro Cortes, prevista para esta segunda-feira, foi reagendada para a próxima quinta-feira, dia 4, às 2h30 da tarde. A mudança foi a pedido da Secretaria dos Transportes em função de mais um pedido de impugnação. A Central de Compras já havia negado 2 pedidos de impugnação ao certame. 2 empresas questionaram itens técnicos. Em resposta, publicada no dia 17 de setembro, o órgão informou que retificou as informações e não aceitou a impugnação. Esta foi a 5ª alteração na data de abertura da licitação. Quando o edital foi publicado, lá em 25 de junho deste ano, a data inicial para o recebimento de propostas era 31 de julho. Desde então, já houve diversas retificações no edital, inclusive no orçamento. As retificações acontecem quando o órgão corrige uma informação imprecisa ou equivocada dos documentos. O valor do total do orçamento, previsto inicialmente em R$ 55.700.000, foi corrigido para R$ 53.400.000. E olha, faltam 5 dias para o primeiro turno da eleição, que vai escolher presidente, governador, 2 senadores, deputados federais e deputados estaduais. Por conta do calendário eleitoral, a partir de hoje e até 48 horas depois do término da votação, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Obrigada, Zumara, pelas informações. Provavelmente amanhã a gente fale um pouquinho mais de eleições, afinal de contas, a gente está se aproximando aí da data da votação. Bom trabalho para você. Obrigada, Thaís. Até amanhã. Bom, e a gente mostra a seguir que até sexta-feira mais de 1.200 estudantes da UPF participam da Semana do Conhecimento. Nós já voltamos. A chuva deve parar e a temperatura cai nos próximos dias. A mínima fica abaixo dos 10 graus. Veja os detalhes. A previsão do tempo para quarta-feira em Passo Fundo é de céu encoberto com bastante nuvens e não tem chuva. Mínima de 13, máxima de 17 graus. A quinta-feira também será de céu com bastante nuvens, nublado, sem chuva. Mínima de 10, máxima que não passa dos 20 graus. Aumentou em quase 60% a negativa para a doação de órgãos em Passo Fundo, ou seja, quando a família nega a doação. O número é preocupante porque a fila de espera por um doador ultrapassa 1.300 pessoas no estado. Bom, esse assunto vai ser tratado no Estúdio 4 desta semana. O programa vai ao ar hoje
às 11 da noite, com reprises amanhã, às 8 da noite, e uma última exibição na sexta-feira, às 11 horas da noite. As inscrições para as bolsas do ensino médio integrado aqui da UPF encerram amanhã. O edital de inscrição está disponível no site da UPF e para concorrer à bolsa integral, ou seja, de 100%, a renda familiar bruta mensal per capita não pode exceder o valor de até um salário mínimo e meio. As provas serão feitas no sábado, dia 6. Até sexta-feira, Passo Fundo vive mais uma Semana do Conhecimento. São mais de 1.200 estudantes da UPF apresentando trabalhos, trocando experiências e tudo com a mesma proposta, o conhecimento para acabar com as desigualdades. Construir conhecimento para reduzir desigualdades. É esse o tema da 5ª Semana do Conhecimento, evento da UPF que reúne trabalhos das áreas de pesquisa e extensão. Na abertura, o grupo Angola Palmares Sul deu ao público uma amostra do que é a capoeira, a partir do projeto Atleta do Futuro. E depois o tema foi discutido em uma mesa redonda. Ele faz parte da agenda da ONU, que elenca 17 objetivos para um desenvolvimento sustentável em todos os países do mundo até 2030. Uma universidade como a nossa, que é uma universidade comunitária, tem que pensar na redução das desigualdades. Todos nós queremos um país melhor, mas ele depende de uma boa formação, ele depende de acesso à educação e ele depende de uma educação que possa falar de autonomia, de cidadania, de uma formação integral e qualificada. Por isso é tão importante que esse tema venha para dentro das universidades. Hoje estamos vivendo um momento único no nosso país, aonde o tema é muito pertinente, aonde os não iguais não podem conviver, parece, no mesmo lado, e o tema vem trazer isso, né, aos nossos estudantes, às pessoas que participam, que é possível e que nós devemos ter sim divergências, que nós devemos ter diferenças, mas aceitar todos, seja essa diferença, seja ela de gênero, de cor, né, de opção política. Uma semana discutindo a desigualdade, nós vamos tratar todas as desigualdades, né, aqui nessa semana. A Mostra do Conhecimento, que reúne pesquisa e extensão, é um evento que cada vez envolve mais a universidade. E isso se reflete com o número de participantes. São mais de 1.230 trabalhos de pesquisa, de extensão e de pós-graduação que vão estar durante toda essa semana sendo apresentados, sendo discutidos e participando das palestras, das rodas de conversa, enfim, de todas as atividades. É realmente assim, um evento que mobiliza a universidade, professores, alunos e funcionários e, é claro, representa um crescimento para todos. Dos mais de 1.200 trabalhos inscritos, cerca de 260 são da mostra de extensão, mais de 770 da mostra de iniciação científica e pelo menos 180 da mostra de pós-graduação. O evento é uma reunião de todos os campi da UPF. Hoje a gente fica por aqui e você pode rever essa edição à noite, sempre em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.